Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje nós vamos conversar sobre uma corrente filosófica moderna. Quando eu falo de moderna, eu não estou falando de moderninho, uso iPhone, né? Tem aquele ultra mega o notebook moderno, né? Aquela TV 4K, aquela cara que está antenado na tecnologia não, tá? Quando eu falo de moderno, eu falo de um outro contexto histórico, que é a visão moderna da história. Então, esse conceito de modernidade ele é dúbio, tá? Então, vou explicar, depois eu volto para o início da minha frase. Eu posso analisar o conceito de moderninho, as pessoas que são modernas, e posso falar do ponto de vista histórico, ser moderno é estar compreendido entre o período histórico que vai do renascimento cultural, grandes navegações, formação de monarquias absolutistas, até a Revolução Francesa. Então, um período que vai aproximadamente de 1500 a 1789. Então, esse bojo histórico aqui, nós chamamos de Idade Moderna. Então, esse conceito de modernidade é dúbio. Só uma dica, mas vamos voltar para o início da aula. Vou voltar mesmo, eu fui aqui, apertei a tecla SAP, expliquei, agora a gente volta. 1, 2, 3. Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje vamos falar sobre uma corrente filosófica moderna. Todo mundo agora sabe o que é, né? Uma corrente filosófica moderna que é o empirismo, tá? O empirismo é uma corrente filosófica que viveu seu apogeu intelectual entre os séculos 17 e 18 e tem na figura de John Locke o seu principal expoente, o seu principal nome. E a obra que mais sintetiza, que simboliza esse movimento filosófico é chamado de O Ensaio acerca do Entendimento Humano, que é uma obra escrita pelo grande John Locke, que é um grande filósofo inglês, tá? Bom, mas objetivamente eu vou explicar para vocês o que é o empirismo. E assim como o racionalismo, no final eu faço um paralelo entre as duas correntes filosóficas que, na verdade, existia um atrito, né, um tensionamento entre essas duas correntes, mas daqui a pouco eu explico. As práticas empíricas, elas existem desde a filosofia grega. Eu falo isso porque quando eu falo de Aristóteles, grande filósofo grego, eu falo de um filósofo com práticas empíricas. Então Aristóteles, por exemplo, que é um filósofo grego, ele acreditava que, e aí vai a teoria básica do empirismo, para os empíricos a experiência, a sensação, o meu contato com as coisas é que vai fazer com que as minhas ideias venham a surgir. Isso é um empirismo. Do ponto de vista da filosofia, é necessário que eu tenha sensações, que eu vivencie experiências e a partir do que eu visualizo, do que eu adquiro, eu vou criar teorias a partir daquilo. É muito interessante a gente fazer um paralelo, porque se eu volto lá para a Grécia Antiga, eu tenho, mesmo sabendo que é corrente filosófica, metodologicamente falando, né, cientificamente comprovada ali da Idade Moderna, quando eu pego lá a corrente filosófica empírica, eu vejo práticas empíricas em Aristóteles, como o racionalismo, que é uma corrente filosófica que prega a necessidade de as ideias são inatas, surgem da minha cabeça e tal. Também, mesmo sendo também uma corrente filosófica contemporânea do empirismo, eu vejo lá em Platão também práticas racionalistas. Então, o empirismo, ele se caracteriza pela busca do conhecimento através das sensações, ou seja, da experiência que nós temos. Então eu visualizo algo, eu enxergo algo e eu começo a pensar nas coisas, nas ideias, a partir dessas experiências no qual eu tive. Inclusive uma frase muito clichê, utilizada pelo nosso John Locke, que sintetiza de forma muito clara e objetiva o que é o empirismo, o homem é uma tábula rasa. Ora, quando Locke afirma que o homem é uma tábula rasa, ele afirma que o homem ele nasce sem experiência, ele nasce sem conhecimentos e a partir das experiências que o homem vai adquirindo ao longo da sua jornada da vida, ele vai construindo teorias para a partir daí se apropriar de conhecimentos filosóficos, ok? Então essa é a essência do empirismo.
Antes de adentrar aqui em John Locke, tem uma coisa bem interessante. Tem um filósofo inglês chamado Francis Bacon. E Francis Bacon ele também tem um destaque por ser um cientificista, né? E eu faço uma menção do cientificismo e faço um paralelo com o empirismo, porque qualquer teoria científica ela segue protocolos, ela segue regras. E é da experiência que a gente vai tendo com elas que a gente vai construindo conceitos. Então eu faço essa menção aí ao nosso querido Francis Bacon, que é um teórico inglês cientificista, né? Ele pregava a necessidade do método, seguir um método, e nada mais é empírico do que seguir métodos, do que seguir experiências, do que enxergar experiências. Tá ok? Bom, mas vamos falar de John Locke. John Locke era um filósofo inglês que era empírico. Quando Locke propagou suas ideias, ocorreu uma coisa bastante interessante. O empirismo, ele ia de encontro ao racionalismo. Na verdade, não é que iam de encontro. Nesse contexto aqui, esses dois filósofos, ou essas duas correntes filosóficas, eu coloquei dois filósofos porque eu destaco John Locke como um grande filósofo empírico e eu destaco René Descartes como um grande filósofo racionalista. Então, existia um atrito, né, um tensionamento entre essas duas correntes filosóficas. Por quê? Para John Locke, é necessário visualizar, ter a experiência, ter o contato para colocar em prática o conhecimento. Para Descartes, os conhecimentos nascem na nossa cabeça, ou seja, nós criamos ideias, nós criamos conceitos, nós criamos teorias e a partir daí a gente faz conhecimento mesmo. Ou seja, a gente vivencia mesmo uma guerra de egos, uma guerra de teorias lá entre o empirismo e o racionalismo. E aí, pessoal, é muito importante que vocês visualizem isso. Posteriormente, eu vou fazer uma aula específica sobre uma teoria filosófica chamada de criticismo. E o criticismo ele tem como base um outro filósofo que é chamado Kant. Kant. Deixa eu colocar aqui bacana para ficar legal. Kant. E Kant, ele vai criar uma teoria, dentre as várias teorias criadas por Kant, ele vai fazer algo que vai ser muito importante. Ele vai juntar ideias empíricas, ele vai criar ideias empíricas e ideias racionalistas. Ou seja, ele vai ser um filósofo que vai chegar e vai dar um freio de arrumação nessa discussão. E vai dizer mais ou menos assim, epa, vem cá. Conhecimento é feito de experiências, empirismo. Conhecimento é feito de sensações. As sensações que eu sinto, as ideias, as experiências que eu vou olhando. E isso gera conhecimento. Como Aristóteles, que é um grande filósofo, fez. Como o nosso querido John Locke fez. Mas a partir do momento em que eu afirmo que as sensações, as experiências geram conhecimento, isso não quer dizer que as coisas não possam nascer no campo das ideias, como diria Platão. Eu não posso criar teorias das minhas imaginações, das minhas faculdades mentais. Eu posso sim, como diria o nosso querido René Descartes. Então, o Kant ele vai ser muito importante porque ele vai teoricamente unir essas teorias dizendo o seguinte: o que importa é a busca ao conhecimento, o que importa é a busca do conhecimento pautado no uso da razão. Ou seja, quando Kant afirma que o que importa é a busca do conhecimento pautado no uso da razão, ele quer dizer o seguinte, olha, quando eu vou usar a razão, eu posso usar a razão sendo empírico e posso usar a razão sendo racionalista. Ou seja, uma coisa não anula a outra. E essa concepção de Kant ela é muito importante, que simbolicamente, quando a gente chega lá no século XVIII, ocorre um freiozinho e as duas teorias, elas meio que são utilizadas para a busca do conhecimento. Eu vou ali
acho interessante uma prática racionalista e vou buscar o conhecimento. Vou ali, acho e pego uma coisa que eu acho interessante do empirismo e vou buscar o conhecimento a partir da mesma. Ou seja, Kant ele meio que bate ou coloca um ponto final nessa discussão empírica racionalista, tá? E é muito importante isso. Por que, tio Marquinhos? Preste atenção, gente. Quando eu afirmo para vocês que no século XVII eu tenho a discussão sobre ideias empíricas e ideias racionalistas, eu estou afirmando que no século XVII se existe um espírito, uma luta, uma vontade muito forte de buscar conhecimentos, né? Ou seja, o século XVII e essas duas correntes filosóficas, elas se caracterizam pela busca pelo conhecimento. E conhecimento racional, né? Conhecimento racional. Quando eu falo conhecimento racional, eu posso afirmar que numa leitura histórica, por exemplo, eu estou rompendo com as verdades pautadas em dogmas, que são verdades pautadas pela fé, que era muito comum na Idade Média, né? Então, como eu estou no início da Idade Moderna, eu posso afirmar que essas duas correntes, elas encorajaram as pessoas, elas deram uma prática, um perfil, para que as pessoas buscassem um conhecimento. E do ponto de vista histórico, gente, a consequência disso é muito importante. Eu posso dar um exemplo para vocês. A partir do momento que eu busco ideias racionais, por exemplo, no século seguinte, eu vivencio a Revolução Industrial. E quando eu falo que eu vivencio a Revolução Industrial, eu posso afirmar para vocês que ao vivenciar a Revolução Industrial, eu posso atrelar essa busca incessante pelo conhecimento atrelado a essas correntes filosóficas. Então, se por acaso você se depara com uma questão ou se depara com uma reflexão assim, as ideias empíricas e as ideias racionalistas influenciaram, por exemplo, na Revolução Francesa, a resposta é o seguinte: com certeza, com certeza. Ou seja, a importância histórica e filosófica dessas duas correntes é muito importante. Por quê? Porque elas colocam a razão como a ordem da vez. Elas colocam e elas sintetizam que o conhecimento ele tem que ser racional, sendo empírico, buscando experiências, ou sendo racionais, né, com ideias inatas, com coisas que estão na nossa cabeça, que a gente vai criando a partir daí. Então, galera, é muito importante a gente visualizar o empirismo e o racionalismo, mas, mesmo exaltando o nome do John Locke, que é muito importante, porque ele é o pai do empirismo, mesmo exaltando René Descartes, que também é o pai do racionalismo, quem dá esse freio de arrumação e exalta as práticas, as ideias de John Locke e de René Descartes, dando uma zona, né, um perfil de convergência mesmo, é o Kant, tá? Então a importância de Kant para sintetizar, para dar um freio de arrumação, como eu falei, nessa busca do conhecimento e buscar o conhecimento de forma racional, foi muito importante, tá ok? Foi muito importante. Bom, gente, quando a gente fala de consequência disso, eu falei da Revolução Industrial, eu posso falar do Iluminismo, eu posso falar das grandes revoluções do século XVIII e que essas revoluções, elas não se pautaram em dogmas, elas tiveram um certo ceticismo, né? Ou seja, a desconfiança de tudo, e o princípio da desconfiança com moderação no campo filosófico ele chega a ser interessante, e ela principalmente foi racional. Então essa racionalidade ela vai ser muito importante, tá ok? Vai ser muito importante. Buscar o conhecimento, ele só tem validade filosófica se ele for investigativo, se ele for racional. Não importa que ele seja empírico ou que ele seja racionalista, mas ele tem que ser pautado na razão. Essa é a grande mensagem da aula, tá? A busca do conhecimento é a base da filosofia. Pouco importa que seja empírico ou pouco importa que seja racionalista, mas ele não pode se esquecer do uso da razão.
O que eu fiz aqui foi propagar em meias palavras e com outros sentidos o que Kant quis descrever com isso, tá bem? E sobre Kant é importante porque na sequência nós vamos falar especificamente desse outro grande filósofo, tá ok? Gente, vou deixando um abraço grande para vocês e qualquer dúvida é só me procurar pelas mídias sociais que eu estarei com o maior prazer do mundo pronto para tirar essas dúvidas, ok? Deixo aqui a visualização, algumas palavras-chave para vocês. Locke, quando eu falo de Locke, eu falo de sensação e eu falo de empirismo. Quando eu falo de racionalismo, eu falo de Descartes. Não esqueçam dessas palavras-chave. E quando eu falo de fusão de ideias empíricas e racionalistas, eu falo de Kant. Ou seja, para Kant o conhecimento ele tem que ser pautado na razão. Pouco importa se é empírica ou racionalista, mas ela tem que ser, o conhecimento ele tem que ser racional. Se liga nessas palavrinhas-chave, linka direitinho que não vai ter aperreio nenhum, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau.